Pronto. Certo, tá gravando. Bom, a gente estava falando sobre eletrônica digital, né? A gente já deu uma breve introduzida sobre o que é eletrônica digital. E aí, a gente estava falando sobre a comunicação do sinal elétrico com a máquina, a nossa comunicação através do sinal elétrico com a máquina. E aí, a gente vai utilizar esse site, um simulador que é via web, para que seja. Ele é gratuito, né? E que seja acessível a todo mundo, vocês não precisam baixar. Circuitverse, o nome do site, ele utiliza essas. Ele está em inglês, mas é bem simples. Qualquer coisa vocês podem traduzir também. Podem colocar aqui em português, ele já vai alterar automaticamente, é tranquilo. E aí o que acontece? Deixa eu voltar para o slide. A gente vai falar um pouco sobre as portas lógicas. Portas ou circuitos lógicos são dispositivos que operam e trabalham com um ou mais sinais lógicos de entrada para produzir uma e somente uma saída. Isso quer dizer, você vai pegar esses sinais, como o Kalel falou, né? Esses sinais elétricos análogos, vai dar uma interpretação a eles, de 0 ou 1, e aí você vai se comunicar com a máquina através dessas portas lógicas. A lógica, ela é muito simples, tem três princípios fundamentais, vamos dizer assim, que são essas três portas aqui, a OR, pode ser, que a gente chama de OR, AND, que é o I, e a porta NOT. E aí eu vou explicar essas três portas, e a partir disso, a gente vai para circuitos um pouquinho mais complexos, para lógicas um pouquinho mais complexas. Mas vocês vão ver que tudo que a gente vai se comunicar com a máquina vai ser através dessas três portas. Primeiro, a gente vai aqui em input, né, que são as entradas, e a gente vai inserir duas entradas. Essas entradas vão ser 0 ou 1. Pode falar, cara. Não, só ia comentar de que em breve a gente vai mostrar o que são essas entradas, o que é que pode, por exemplo, entrar em um circuito lógico para levar essa informação. Isso. Pronto. As entradas, a gente vai ter as saídas e as portas lógicas. Nesse momento, a gente só vai mostrar isso. A porta NOT, apesar de ter falado lá, né? É uma ou mais entradas. Geralmente, todas as portas vão ter mais de uma entrada. A porta NOT, ela tem uma entrada só e todas vão dar sempre uma saída. Vamos colocar output, né? Que é a saída. Aí, a saída eu vou colocar esses dois aqui. Vou colocar um LED para vocês verem que funciona também. E o sinal, aqui é a interpretação do sinal lógico. O que é a porta NOT? Porta NOT é simplesmente negar. O que você disser que está entrando aqui na porta, ela vai negar. Se você disser que não tá, que é 0, ela vai sair 1. Se você disser que é 1, ela vai sair 0. É simples. Se o sinal lógico for abaixo do que você definiu, do que é 1, ele vai operar. Essa porta vai operar. Se o sinal lógico for acima do que você disser que é 0, ela não vai operar a porta lógica. Essa é a porta NOT. Vamos falar agora só. Falar? Não, eu falar dizer, parece que é simples, mas a gente, no exercício que a gente vai passar, vocês vão mostrar que ela pode ser muito útil. E isso realmente é bastante útil para operar com a mesma entrada em duas saídas diferentes, geralmente, né? Vocês vão ver quando na parte de Kalel, que a porta NOT ela é bastante útil, realmente. Vamos utilizar agora a porta OR. Eu gosto de utilizar uma analogia bem simples. Quando a gente apresenta em colégio, esse tipo de coisa, eu geralmente utilizo essa analogia. Vai ficar meio idiota para vocês, não sei se vocês vão gostar, mas como eu aprendi a falar sobre isso. Porta OR. Eu utilizo um exemplo bem bobo assim mesmo. Deixa eu ligar aqui. Pronto. Bora lá. Eu vou dar uma afirmação para vocês. Não sei como está o microfone de vocês. Eu queria que respondesse, mas se não responder, não tem problema também. Não.
Vou dar uma afirmação. Por exemplo, se eu disser para você que para você acender uma lâmpada, você tem que ligar o interruptor da sua sala ou o interruptor do seu quarto. Aí eu começo a testar o que para ver o que vai acontecer. Eu disse ou um ou outro. Então, se você ligar o interruptor da sua sala, a lâmpada vai acender. Se você ligar o interruptor do seu quarto, a lâmpada vai acender também. E nesse caso, se ligar os dois, a lâmpada também acende. Eu digo nesse caso porque geralmente, estava até conversando com o Calão, né? Na nossa fala, quando a gente fala ou, a gente acredita que é uma coisa ou outra, né? Mas esse caso é diferente da nossa fala. Pode dizer, Calão. Não, não fala, não. Esse caso é diferente da nossa fala. Uma coisa ou outra tanto faz mesmo. Inclusive, se eles ambos estiverem ligados no ou, a gente vai ter a porta lógica ativada. Somente se ambos estiverem com sinal baixo, a porta lógica vai estar desativada. Vamos para o i agora. Aí eu utilizo a mesma analogia, só que eu troco na frase o ou pelo i. Vou colocar aqui a saída. Pronto. Agora eu digo a vocês que para que se acenda a lâmpada, o interruptor do seu quarto e da sua sala precisa estar aceso. Ou seja, se você ligar somente um, não vai acender, somente o outro não vai, mas se você ligar ambos, ele vai acender. Essa é a porta END. Se somente, no caso, se um e outro estiverem ligados, só uma porta, uma entrada e a outra entrada estiverem com sinais altos, a saída vai ter sinal alto também. Uhum. Uma utilização interessante dessa porta é para quem já observa os equipamentos eletrônicos dentro de casa, né? A gente tem o micro-ondas, né? O micro-ondas, ele, por mais que você tente, se ele estiver, claro, em perfeitas condições, ele não vai deixar você ligar o micro-ondas se a porta estiver aberta, né? Então, isso é uma eletrônica simples utilizando o I e É, que é justamente para você não abrir o micro-ondas e receber a radiação de micro-ondas no seu rosto e ter possíveis se prejudicar. Então, o que é que ele faz? O micro-ondas só liga se você apertar o botão de ligar e a porta. a porta estiver fechada. É, Exatamente, perfeito. Essas duas condições. Agora, vou passar a apresentação aqui para Kalel. Vou até parar de apresentar rapidinho, ele vai começar. E aí ele vai passar alguns exemplos mais complexos para vocês. Eu não estou te ouvindo, Kalel, tá com o microfone desligado. 10 segundos aqui já volta a ver. Só um segundo aí, pessoal. Desculpa, pessoal, voltei. Deixa eu fazer a apresentação, né? Perguntaram no chat se o micro-ondas é uma porta Índia, né? A porta do micro-ondas é uma lógica Índia. É, bom, no micro-ondas tem três chaves que elas detectam se a porta está aberta e elas funcionam uma ajudando a outra, mas basicamente tem uma chave que ela detecta que para o micro-ondas funcionar, ela tem que estar fechada e você apertar o botão para o micro-ondas funcionar. Tem outras chaves também assim que ela é negada. Essa chave ela é negada só a critério de curiosidade. Ela não é se o micro-ondas estiver fechado, é se o micro-ondas não estiver aberto.
É meio estranho essa coisa, né? Não tiver aberto é fechado, né? Obviamente. Mas por que que eles fazem isso? Porque aí você, se a primeira chave quebrar, por exemplo, bora dizer, quebrou, você bateu muito forte a porta do micro-ondas, essa chave pode quebrar, mas aí vai ter a outra lá, que vai ser uma chave de redundância, que vai estar assim, se o micro-ondas não tiver aberto, ou seja, o micro-ondas fechado. Isso tudo são formas de segurança utilizadas na eletrônica, justamente nesse caso como uma coisa de proteção. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem mandar aí no chat que a gente para explicar. Eu posso até fazer essa lógica agora que eu falei no, no que seria o seguinte, né? Vamos colocar aqui a porta do micro-ondas e a saída, no caso, que poderia ser o micro-ondas funcionar, né? Então, por exemplo, se a porta do micro-ondas, vocês estão visualizando? Tá vendo aí, Lucas? Tô vendo sim, tranquilo. Se a porta do micro-ondas, no caso, ela é, a gente pode colocar aqui você em cima ser a porta do micro-ondas, e embaixo pode ser você apertar o botão para funcionar, né? Geralmente é um botão assim, ligar micro-ondas e tal. E aqui estaria, no caso, a saída, o micro-ondas funcionar. Se você apertar para funcionar, mas a porta estiver aberta, ele não vai ligar de jeito nenhum. Se você fechar a porta e colocar para ligar, aí o micro-ondas funciona. Mas se você só fechar a porta e não. Se fechar a porta e não apertar o botão para ligar, ele continua desligado. Então é bem aquilo que o Lucas falou. As duas coisas têm que funcionar. Agora, por segurança, às vezes eles colocam também. é, Eles colocam no caso, uma negada, né? Que no caso seria essa aqui, que seria aquela note que eu falei para vocês, né? Que seria a porta está fechada, ou não está aberta, né? Por exemplo, aqui, se a porta estiver aberta, vou colocar aqui mesmo. Se a porta, a pergunta é, a porta não está fechada ou não está aberta? A porta está aberta. Então ele nega e fala, sim, a porta não está aberta. É um pouco meio, é, talvez, essa palavra fica difícil, mas só lembrar aquela questão de negar. É, Então, rapidão pode pra falar. falar. É porque, tipo assim, tem outra coisa também, a questão da redundância, é que a gente falou, né? Os sinais são análogos e a gente transforma em 0 ou 1. O que acontece é que muitas vezes você tem um nível que diz que é sinal alto, um nível que diz que é sinal baixo, e você tem um meio termo. Então, se você subiu até um certo nível e ficou naquele meio termo, o circuito pode não saber o que fazer. E aí, nesse caso, você tem uma questão da redundância, você ajuda a decisão do circuito, né? Você tem uma segurança a mais. Porque se vamos dizer assim, você não ultrapassou o nível de tensão o suficiente para dizer que é um sinal alto agora, você tem uma porta negada, vai te dar segurança de que aquele micro-ondas ainda não vai ligar, mesmo que a primeira porta não esteja interpretando corretamente. Hum, é, mais alguma dúvida, pessoal? Pronto. Eu vou mostrar agora também algumas portas similares ao que a gente falou. Todos os circuitos são feitos com aquelas portas que o Lucas mostrou. A gente tem agora também a porta não end. Não é o que a porta não end. Ela vai ser que nem a porta end normal, só que ela vai negar o resultado. Então, por exemplo, na porta end normal, a porta I, né, desculpa, que pode ser end também em inglês, ela, ela mostra o resultado, o 1, né, o nível alto, se os dois estiverem ligados, né, se as duas entradas estiverem ligadas. Então,
Se eu vou até colocar aqui a Índia aqui de comparação, perceba que ela colocou uma bolinha aqui na frente, que é justamente para dizer que ela está negada. Então, eu vou colocar aqui também, para vocês compararem. Na Índia normal, que o Lucas mostrou, é aquela questão. Se ou a questão do micro-ondas que a gente falou também, né? Se a porta do micro-ondas estiver fechada e você apertou o botão de ligar, ele vai lá e liga o micro-ondas. Mas aí você pode negar isso no final para ser o contrário. Então, por exemplo, aqui ela funciona se a porta tiver, se um botão tiver ligado, tá se um botão tiver ligado e o outro não, ela vai continuar deixando ligado. Se um botão tiver ligado e o outro não, né, do mesmo jeito, ela vai continuar ligada. Ela só vai desligar quando os dois botões tiverem sido pressionados. Aí eu também posso trazer outro exemplo de que a gente pode utilizar, às vezes, em indústria, para desligar uma máquina. Não é até um pouco de piada a questão daqueles filmes, né? Que você, para desligar, tirar alguma coisa de operação, você precisa da confirmação, de dois lugares, né? Você precisa apertar um botão e a outra pessoa apertar um botão. Então, a lógica Ninja pode ser útil também. A gente vai ver que ela vai ser útil em muitos casos também. E, da mesma forma, a gente tem a porta não ou. Vocês verem aqui no slide, é in or, né? Ou não ou em português. Que, da mesma forma como a porta I é negada, ela é que é a porta ou negada. Então, a porta ou que é essa aqui, eu vou ligar aqui na mesma escolha para ficar mais fácil de ligar. Mas só em elétrica quer dizer que esse sinal aqui está recebendo o mesmo sinal que isso aqui. Bom, a porta ou aqui embaixo, qualquer dos sinais, né, como o Lucas mostrou, se um tiver ligado ou o outro tiver ligado, ela vai dar a resposta verdadeira, né? Os dois ligar também. Só que essa aqui ela nega. Perceba que isso aqui sempre fica o contrário disso, né? Então, por exemplo, ele mostra aqui ou um, se um tiver ligado, ele mostra zero. Se um tiver ligado, ele mostra zero. Ele só mostra só dá o resultado positivo quando nenhum das duas estão ligadas. E eu acho que agora, eu sei que pode ter ficado um pouco difícil, assim, de primeira, mas a gente gostaria de passar um exercício para quem conseguir abrir o simulador, que é a construção, você colocou no slide não, né? Mas tá aqui. Que é a construção desse circuito Não. aqui. E aí, o que a gente gostaria que vocês pudessem é que vocês construíssem, a gente pode até reconstruir aqui junto com vocês de novo, e dizer o que é que esse circuito aqui está fazendo. Essas aqui são as entradas, né, no caso, e as entradas A e B, e essa aqui é a saída. Aí eu gostaria que, se possível, vocês construíssem esse circuito no simulador, e depois a gente vai discutir aqui o que é que esse circuito está fazendo. Não precisa tentar calcular, não, tá? A gente vai analisar o que é que está acontecendo com a entrada e o que é que está acontecendo com a saída, e eu prometo a vocês que vai ser bastante interessante. Como a gente consegue fazer uma lógica só com a eletrônica digital. Isso. 5 minutinhos, hein? Acho que dá pra. O pessoal botou o reator do Among Us. Essa Among é. Mas a gente vê muito em filme também, né? A bomba atômica lá é o chefe, geralmente é o ministro de defesa e o presidente americano, eles só podem liberar quando os dois giram a chave ao mesmo tempo, Nessas coisas. quando é míssil nuclear. Vocês estão vendo minha tela aí? Eu vou montar aqui, enquanto montar bem devagar. Qualquer dúvida de como utilizar o software, vocês podem falar. Não sei se estão coagidos, mas vocês podem ver aqui o input, né?
entrada em inglês, é justamente o que a gente vai fornecer, né, para o circuito funcionar. Aí eu coloco logo dois, que eu já sei que vai ser duas entradas, e output, né, que é a saída, é o que a gente quer visualizar. Aí eu também já coloco, todo circuito vai ter entrada e saída. Basicamente aí é a regra de qualquer computação, de qualquer computador. O que é um computador? Você bota uma entrada e ele dá alguma saída. Nem que, nem que seja um erro, mas ele vai sair ter alguma saída. E as portas, né? A gente chama portas em português, mas é gates também, né? Em inglês. Aqui vai ter uma O e a gente vai ter aqui essa aqui embaixo, a não end, né? Não E. É uma porta E negada. A gente vai precisar de duas. A gente bota logo uma boa técnica de construção de circuitos, até na vida real mesmo, você junta logo todos os componentes e depois você se preocupa com as ligações, porque senão você vai se embaralhar nos fios. E vou ligar aqui agora, né? O circuito mostra aqui. Só para ligar, se vocês estiverem com o mouse. Era pra gente. Tô ligando isso. Pode. Vocês estão vendo o desenho de forma fácil, hein? Tá tranquilo, velho, dando pra ver. Que é uma questão de copiar mesmo. Gabriel já. Já terminou? Ele vai ter um nome, na verdade, né? Não tenho certeza. Comentário de Gabriel aqui, cara. Ele falou que é parecido com a multiplicação de sinais. Se for igual, dá 1. Se for diferente, dá 0. Uhum. E pronto, eu terminei. Se vocês quiserem já discutir. Só um segundo aí, cara. Também tô construindo aqui, não terminei ainda. Pronto, vou usar você como relógio aí. Pronto, terminei aqui. Como é que tá o pessoal aí? É que eu não quero tirar da tela. Oi? O pessoal tá. Já conseguiram terminar? Já. Aparentemente, Gabriel já, Felipe. Quem não tá falando provavelmente tá terminando ainda. Uhum. Beatriz. Marta terminou. Dá Ctrl C, Ctrl V, cara. Ok. Toda vez que eu tentar dar Ctrl C, ele faz isso aí. Eu tô Ah, terminando já, pô. entendi. Já terminaram aí? Eu tô fazendo só porque eu tô esperando mesmo.
Acho que já, né? Acho que sim, a maioria pelo menos já. Tá. Então, pessoal, vocês é, querem. Teve, acho que o Felipe, né? Já deu uma sugestão, tem gente dando spoiler. Mas bom, é, uma boa forma de a gente ver o que é que um circuito faz, o que é que uma lógica faz, é a gente testar todas as possíveis saídas disso, né? Inclusive, na maioria das vezes, se vocês estiverem trabalhando com eletrônica, vocês não vão ver isso, né? Que a eletrônica no mundo real é muito circuito lá, deixa uma caixa preta e tal. Então, e até em outros projetos também, por exemplo, em robótica, em algum dispositivo eletrônico que você estiver fazendo, se você quiser testar o que é que está acontecendo ali de fato, né? Que às vezes a gente projeta uma coisa, mas sai outra. Você fazer uma tabela lógica e testar todas as possíveis saídas. Como aqui a gente tem duas saídas, né? Se vocês usarem análise combinatória, vocês vão lembrar que a quantidade total de saídas é 8, né? Isso. 4. E 4, né? Isso foi mal. Eu contei dois. 4 possíveis saídas para isso aqui. Então, e aí você testa todos para você saber o que é que tá acontecendo. Então, por exemplo, nesse circuito aqui que a gente deu, um circuito famoso, acho que alguém já conhece, na saída 00, que é a saída inicial, ele já tem uma saída aqui de 1. Aí eu vou colocar aqui o 1. Aí eu vou ligar aqui a saída B. E o sinal foi para 0. Continuando, né? Testando com cada um aqui na tabela. Vou colocar um 0 agora. Ele mostra o 0. E mais um, que é a última saída. Ele mostra o sinal 1, né? Bom, se a gente analisar a saída, né? Esse aqui é um circuito mais fácil. A gente percebe que para toda vez que os dois sinais são iguais, né? 0, 0, então 1, 1, ele mostra uma resposta igual, ou uma resposta positiva, um sinal alto. Enquanto toda vez que os sinais são diferentes, eles demonstram uma resposta negativa ao zero. Ou seja, né, a gente pode dizer que esse circuito está fazendo uma situação de coincidência, né? Toda vez que os sinais são iguais, ele mostra essa saída. Mas de motivo técnico não é chamado de coincidência, mas sim, como até já comentaram na coisa, essa aqui é uma saída é, ou, é, ou exclusiva negativa, né? A É, XNOR, que apresenta a mesma saída aqui. Agora, mas antes de mostrar a porta, eu queria também fazer uma demonstração para vocês. Como até aquela porta que eu falei, né? A note negativa. Se colocar uma note na saída disso aqui tudo, ela vai mostrar justamente o comportamento contrário, né? Qual é o contrário de uma coisa que verifica se duas coisas coincidem? É verificar se duas coisas são diferentes, né? Então, por exemplo, eu vou fazer a mesma coisa aqui, mas de maneira mais rápida. Se duas coisas forem diferentes, né? 0 e 1, ou 1 e 0, aí ela aponta com uma coisa, é, uma saída positiva, enquanto quando elas são iguais, ela mostra essa saída aqui negativa, negativa não, né? Uma saída falsa. E como foi comentado, isso aqui é um circuito que quando a gente utiliza em eletrônica digital, ele pode ser condensado para esse aqui, é o a ou exclusiva, ou seja, aquele ou que condiz até mais um pouco com a lógica da fala da gente. Ou é um ou é outro. Se for os dois ao mesmo tempo, não pode, né? Ou um ou outro. E o que eu mostrei antes justamente a ou é, XNOR, né? Que é a ou exclusiva negada, que é aquilo que eu mostrei para que vocês comentaram até. Pode ser até considerado uma operação de multiplicação, né? Porque um vezes zero é zero, um vezes um é um, 0 vezes um é zero, ou você também pode considerar ela como uma porta que vai verificar se os dois sinais estão iguais.
Isso aqui, na verdade, não é necessariamente uma porta, porque, como vocês podem ver, ela é feita de portas mais básicas, então a gente chama, na verdade, isso aqui de um circuito lógico. E uma das coisas que a gente utiliza muito em eletrônica digital é justamente construir esses circuitos lógicos. Esses circuitos lógicos, eles podem, eu vou mostrar aqui para a apresentação, né? Esses circuitos, é, esses circuitos lógicos, como aqui a gente já mostrou, aqui são chamadas tabelas verdade, né? Que é basicamente aquilo que eu fiz do lado. Esses circuitos lógicos, eles são tanto é, feitos discretamente, né? Você pode chegar, comprar existem componentes eletrônicos que são chamados portas lógicas, que você vai lá em algum lugar que venda, comprar na internet, na China, existem realmente os circuitos de portas lógicas. Ou você pode fazer isso agora também, graças à miniaturização das coisas, fazer isso tudo em um microcontrolador, né? Até quem vai fazer depois o curso de Arduino, mais seguinte, você vai utilizar programação para construir essas portas lógicas, né? Não vai ser mais agora você construir essas portas aqui, ficar arrastando, mas você vai criar logicamente essas essas funções aqui dentro do microcontrolador, que nada é mais um computador, um microcontrolador, nada é mais que um monte de portas lógicas miniaturizadas em um tamanho ínfimo, e que vai fazer todas essas operações lógicas que permitem o funcionamento de todo um computador, que vai desde comparar sinais, né, até fazer soma, fazer com qualquer tipo de álgebra e gerar imagens, rodar seu jogo, essas coisas. É, É, é importante saber essa questão básica, né? Porque até quando você aprende programação, quando você vai impor condições na sua programação, você tem que você tem que utilizar a lógica bem utilizada. Parece simples, mas confunde muito na hora que você utiliza condicional ou até uma condição na estrutura de repetição, e aí você pode atrapalhar um programa inteiro porque você não conseguiu lidar bem com a lógica, né? Começa nessas partes básicas. e a gente vai mostrar daqui a pouco, também vai ser a última coisa que a gente vai fazer, como utilizar isso. A gente, no mundo elétrico, também a gente trabalha muito com robótica. Você poderia, em tese, construir um robô só utilizando portas lógicas e vocês vão ver como vai ficar uma coisa divertida, interessante. Agora, voltando agora um pouco para a parte técnica, uma coisa que é interessante saber é quem é que são esses A e B, quem é que são essas entradas desses circuitos. E aí a gente pode voltar um pouco, a gente vai dar um passo para trás agora para aquela questão da eletrônica analógica e também mostrar para vocês o que é que podem ser essas entradas. Então, a gente trouxe aqui até um circuito de Arduino, que é um microcontrolador. Não precisa focar muito nisso, não, que não é o objetivo do curso. Mas é interessante vocês entenderem que essas entradas não serão simplesmente coisas avulsas, mas elas vão representar coisas muito provavelmente no mundo físico. Então, a mais simples que a gente tem aqui de todas é um botão interruptor. Por exemplo, na casa de vocês têm um interruptor para ligar a luz. Isso não chega a ser eletrônica, porque trabalha com níveis de energia mais altos, mas é um comando elétrico que você vai dizer simplesmente para sua para a lâmpada. É, você vai dizer para você vai dizer para a lâmpada se você quer ligado ou não. É até interessante uma curiosidade que talvez poucas pessoas saibam que quando você tem um botão de ligar e desligar tem esses dois símbolos aqui, né? Que significa o 1 do nível alto e o 0. E inclusive os computadores, né, meu notebook mesmo,
ele tem um botão só para ligar e desligar, que é justamente a junção desses dois símbolos aqui, né? Aquele, não sei que é uma coisa assim, porque é um botão que serve para ligar e desligar. E quando o Lucas também explicou sobre a eletrônica analógica, vocês viram que ele utilizava interruptor para permitir a passagem e a parada de corrente elétrica, porque o princípio do interruptor é isso, ele vai permitir ou não a energia passar. Outro componente que a gente gostaria de trazer aqui é o sensor infravermelho. O infravermelho, né, ele é um espectro da luz que a gente não consegue ver, abaixo do que a gente enxerga, e você pode utilizar justamente esse tipo de sensor para duas funcionalidades, né? Basicamente, uma você pode perceber a quantidade de luz refletida em uma coisa, e a outra é de medir a distância de uma coisa a outra. Não sei se você já viu naqueles filmes americanos que tem um policial medindo a velocidade, né, de algum carro vindo em direção em que ele aponta uma pistola que mede a velocidade de uma coisa que o carro está vindo. Ali utiliza um sensor infravermelho, né, que emite um raio de luz infravermelho até o objeto, e esse objeto é refletido, né, e através da demora do tempo que a luz é refletida, você pode calcular a distância. Esse aqui é um pouco mais simples do que esse aqui que vocês estão vendo na direita, porque ele não tem essa potência toda de mandar o raio de luz tão longe, mas ele consegue mandar de forma mais curta. Então a gente consegue utilizar isso para detectar se uma parte de um lugar está mais escura que o outro, né? Através do princípio da reflexão, né? A parte branca, né? Superfícies brancas refletem mais luz do que superfícies escuras. Então, se você colocar esse sensor aqui em, se você colocar esse sensor aqui em uma superfície branca, a luz vai ser emitida por um e vai ser absorvida pelo outro. E aí ele vai perceber, olha, eu estou na superfície branca. Aí vem aquela questão da codificação que a gente explicou também no início da aula. O que que isso vai significar para o circuito eletrônico? Você pode configurar aqui nesse componente, usando a eletrônica, vamos dizer que a parte branca vai ser zero e a parte escura vai ser um. E aí, dessa forma, eu consigo fazer com que o computador, através da eletrônica digital, entenda o que é que ele está vendo naquele lugar. Aqui outro componente também que a gente, de forma similar ao sensor infravermelho, o de distância, temos o sensor ultrassônico. Ele é um pouco mais complexo, mas ele Rapidinho, falou, Kalel. Felipe perguntou, um sensor ele é entrada ou saída? No um caso, sensor, um pode sensor falar. ele é entrada. É, não me recordo nenhuma, mas ele é entrada. É, porque ele vai justamente pegar essa informação do mundo exterior da máquina e ele vai devolver para o computador, para o microcontrolador. A gente tem, por exemplo, exemplos de sensores no computador, né? Vocês já estão percebendo dois no meu, né? A gente tem um sensor de luz muito bom, que é a câmera. A câmera nada é mais que, se você tem uma câmera de 10 megapixels, você tem 10 milhões de sensores de luz contido naquela lente da câmera que vai conseguir perceber essas variações de luz, vai formar uma imagem e vai chegar até vocês. Tem um microfone também, que vocês tá pegando o sinal análogo da minha voz, convertendo em sinal digital e mandando para vocês, para sua caixa de som. Que no caso, a caixa de som, ela vai ser a saída. Ela vai pegar aquele sinal digital que ele recebeu e vai transformar no vai transformar no que vocês estão me ouvindo. Aí, falando de som, a gente tem um sensor ultrassônico, que igual o sensor infravermelho, ele também mede distâncias, só que ele utiliza igual aquele princípio, igual do morcego. Mais perguntas? Pode falar, É, que eu não estou vendo pergunta nenhuma aqui. isso é. Mesmo que ele emita algo para fora, como o infravermelho do policial,
Ele é Uhum. entrada, porque a informação vem dele, não é? Isso. É tudo uma questão de informação. Para você emitir no caso, o ultrassônico também emite som, mas ele não é uma saída, porque o que ela tá emitindo, o que eles estão emitindo é fixo, não é, não é variável. Então, aquilo ali não importa para você, não é nenhuma informação nova. Aquilo ali não vai variar com nada. O que você vai receber, pronto, o que você vai receber, que é a entrada, porque ela vai dizer o que está acontecendo no mundo exterior para você, né? O emissor de luz do, do sensor infravermelho, ele não está lhe dando nenhuma informação do mundo externo. Ele sempre está emitindo a mesma quantidade de luz o tempo todo. Isso. E Enquanto nesse caso, para a gente, né? O que é um sensor? Ele vai pegar um estímulo real, um sinal real, e vai transformar em um sinal elétrico. A operação dele, como que ele faz isso, não para a eletrônica digital, não é importante. O importante é o que ele vai dar de sinal elétrico, né? O que ele vai dar como entrada. uhum, bom, e aí, por exemplo, a gente tem um sensor ultrassônico, ele emite um som, ele faz que nem os morcegos, ele emite um som ultrassônico, que é uma frequência abaixo da que a gente consegue, ou abaixo não, desculpe, acima do que a gente consegue ouvir. E esse som, ele reflete nos objetos através do fenômeno do eco, e a diferença do tempo que essa onda sonora leva para chegar esse eco, do tempo que ele emitiu o som e do tempo que ele recebeu, ele calcula a distância, né? Fazendo aquela fórmula de física do tempo que a onda sonora levou para voltar, e ele consegue calcular a distância. Da mesma forma, o sensor ultrassônico ele emite um, um sinal, mas ele não é considerado uma saída para a nível maior. Por quê? Porque esse sinal que ele está emitindo para poder ouvir de volta, né, a ecolocalização, ele não varia nunca. Ele vai ser sempre estar emitindo a mesma coisa. E a informação, sim, que a gente vai receber, que é variada. A gente vai receber essa variação a depender do objeto. Se ele estiver mais próximo, se ele estiver mais longe. Tem mais alguma dúvida para conseguir sanar? Não, não, não. Até agora não. Outro, esse aqui já é um pouco diferente, o potenciômetro. O que é o potenciômetro? Pode ser nada mais, nada menos, é uma resistência variável, né? Lucas, ele mostrou logo no início, em eletrônica analógica, que ele podia mudar o resistor. Só que o programa lá, toda vez que você mudava o resistor, era a mesma coisa de você pegar aquele resistor e jogar fora, né? E pegar e colocar outro. Só que o potenciômetro, ele é uma resistência variável. Você consegue, com esse aqui, eu não sei o nome desse português, é Nob, né? Pode me ajudar aí, Lucas? Esse, Eu também não, não sei. esse sistema de controle aqui, semelhante ao volume dos rádios antigos, ele vai mandar um sinal, ele vai mandar um sinal contínuo para o microcontrolador, mudando a resistência. Então, você vai conseguir variar a resistência, variar a corrente do circuito eletrônico, mudando ele com a mão mesmo, ou então até com um motor. Isso aqui é interessante para coisas que você quer ter uma leitura contínua, né? Então, por exemplo, como eu dei o exemplo do rádio, né? Os rádios mais antigos, hoje os rádios atuais já usam botões, né? Para você aumentar o volume, mas perceba que você sempre aumenta o volume de um em um, né? Nos rádios digitais. Mas se você utilizar um potenciômetro, como esses rádios mais antigos, você consegue ter ali essas nuances entre um e dois, você consegue ir aumentando. E também é uma possível entrada para os circuitos eletrônicos. Só que ele não vai ser uma entrada digital, ele vai ser uma entrada analógica que vai ser digitalizada, mas só a critério de vocês conhecerem mesmo. E por fim, o último a gente tem o transistor, né? O transistor
ele, na verdade, é o pai da eletrônica. Por quê? Todas essas portas lógicas que vocês viram, todos os microcontroladores, os computadores, são feitas por transistores. O que é um transistor? O transistor é uma chave semelhante a essa que a gente viu aqui no início. Ele vai permitir ou não a passagem de corrente elétrica, mas ele tem uma diferença. Enquanto a chave, o interruptor que a gente utiliza, é, ele é acionado pelo botão, né, pelo dedo da gente, essa aqui é uma chave que utiliza a eletricidade para ser acionada. E isso revolucionou a eletrônica, o mundo, é, porque você consegue controlar eletricidade com eletricidade. Então, por exemplo, aquelas portas lógicas que a gente construiu, todas, elas são todas feitas de milhares de transistores. Inclusive, um processador, né, que a gente tem nos nossos computadores, eu estava olhando aqui mais cedo para poder falar, são feitas de 17 bilhões de transistores, né? Para fazer todas essas operações. Enquanto um Arduino também já é um pouco menos, mas também utiliza aí, eu tenho quase certeza, muito mais que milhares de milhões de transistores dentro desse microprocessador deles. E ele geralmente eu estou mostrando aqui desse tamanho aqui. Esse aqui é o transistor mais discreto que a gente utiliza talvez em eletrônica, vocês vão utilizar na faculdade que fazer, e também alguns projetinhos de circuitos que ele é um pouco maior, porque ele trabalha com níveis de energia maiores e tal, mas esses transistores hoje eles conseguem ser compactados em espaço muito pequeno, coisa que permitiu a gente poder ter um celular. E realmente revolucionou a eletrônica, que antigamente, para a gente conseguir controlar a eletricidade, lembra que a gente falou que a eletrônica não é nada mais, nada menos que como a gente utilizar, controlar a eletricidade, controlar a fim de a gente levar informação. Era um gigante, era preciso utilizar um negócio chamado válvula eletrônica, que eles conseguiam controlar a eletricidade por meio do calor. E era um negócio desse tamanho aqui, era por isso que a gente vê até nos documentários computadores ocupando um andar inteiro de um prédio, porque era enorme, era gigante, o que era necessário para controlar a eletricidade. Hoje em dia, a gente tem um transistor que é a base aí de toda a eletrônica. Se você quiser ficar bom em eletrônica, seja lá qual seja, aprenda como utilizar isso aqui, que isso aqui vai ser base para tudo. E com isso, né, vocês com certeza vão ver mais no, no curso de eletrônica, né, ou de Arduino, como utilizar esses componentes, mas a gente gostaria de propor aqui uma atividade agora, que seria a construção de uma coisa que a gente gosta muito lá no Mundo Elétrico, que é o seguidor de linha. Simples. Vocês sabem o que é o robô seguidor de linha? Algum de vocês sabe? Brisac perguntou. Ah, isso aqui já foi pergunta. É, é, tá assim, o robô seguidor de linha. Alguns de vocês conhecem o que é um robô seguidor de linha? Um robôzinho? Bom, um robô seguidor de linha, ele é um robô responsável, que a tarefa que foi dada a ele é conseguir se guiar através de uma linha, né? Enquanto você pode dar mais tarefas, como a gente vai dar aqui também, a tarefa que eu cheguei a dar é justamente, ele não vai ser só seguir linha, ele também vai, se ele tiver um obstáculo na frente dele, ele não vai andar, ele vai parar. Então, a gente vai fazer aqui uma coisa bem básica, que é que eu até coloquei aqui os símbolozinhos. Vocês podem ir fazendo comigo e dando sugestões também. Mas como é que o robô seguidor de linha funciona e como é que vocês vão aprender a pensar as coisas quando vocês estiverem programando ou estiverem fazendo eletrônica mesmo, porque um robô, eu já vi vários robôs serem feitos em eletrônica básica mesmo, eletrônica, sem precisar você utilizar microcontroladores. Claro que você fica limitado, mas você consegue. Você acabou não colocando slide, né? Mas se eu colocar aqui, você pode pesquisar na internet. Aqui, essa imagem aqui.
Bom, o básico de um robô seguidor de linha, vocês estão vendo aí, é a utilização de dois motores, ele é um carrinho mesmo, assim, que segue uma linha, muito utilizado em indústrias, ou até mesmo em outras coisas de robótica, em que ele segue uma linha preta, e o objetivo dele é se ocorrer alguma curva, tal, ele fazer o mesmo trajeto que a linha está fazendo. Aqui na imagem, ele está utilizando três sensores, mas eu vou utilizar só dois no exemplo que eu quero fazer. Mas olhe como funciona. Se o robô estiver centralizado com a linha certinho, as rodas vão andar na mesma velocidade, vão andar. Caso ocorra de um robô começar a se desviar, então, por exemplo, esse robô aqui do meio, ele começou a se desviar um pouco para a direita, né? Esse sensor aqui, ele vai detectar essa linha preta, aquele sensor que eu mostrei, né, nos componentes, e ele vai ter que corrigir, girando, aumentando a roda da direita. E a mesma coisa para o outro lado. Então, a motivo assim, para simplificar, o que é que o robô ele tem que fazer? Vamos pensar aqui como engenheiros e como engenheiros de eletrônica. Nós temos aqui três condições. Eu vou pedir para vocês ignorar esse só do meio, e pense só nesses dois aqui. Nós temos três condições. A condição primeira é o robô do jeito que a gente quer, que é o quê? Os dois sensores aqui, os dois sensores da esquerda e da direita vendo branco. Então, vamos lá para o circuito inverso, né? Então, essa aqui é outra. Esse aqui é o sensor que a gente vai utilizar para obter a resposta do mundo real, que é basicamente aquele mesmo sensor que que eu mostrei aqui no início. Ele só tem um encapsulamento diferente, mas é a mesma coisa. E a gente vai utilizar ele para pegar essa informação do mundo real, que é justamente a presença da linha ou não. Então, só um motivo aqui para todo mundo entender, eu vou considerar que quando o sensor estiver vendo branco, ele vai representar, eu coloquei até aqui, ele vai representar o zero, e quando ele estiver vendo preto, ele vai representar, vai ser representado pelo número um, né? O sinal verdadeiro. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Cara, Bota, oi, volta na imagem lá do Nendi. Danende? É, não, desculpa, no Circuitverse mesmo, no programa. É que ele utilizou um símbolo lá, já do robô, do sensor da esquerda. É que você colocou um símbolozinho do Terra lá, só para explicar isso. Eu vou Você vai explicar. explicar? Tá, tudo bem. Eu vou reconstruir aqui só para. Sim, aí voltando. Então, eu estava falando como esse sensor vai representar e ver essa lógica, né? E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: quando o robô ele tiver vendo a linha, as duas linhas aqui, no caso, vendo branco, ele vai andar para frente. Eu vou representar também os sensores por, por, é, por essa luzinha aqui. Vai ser motor direito e motor esquerdo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou até apagar isso aqui para não confundir vocês. Eu fiz aqui um circuitinho lógico usando a porta NAND e, e como é que ele funciona. Aqui tem um sensor de linha. Isso aqui, vocês vão aprender, quem for fazer elétrica, é uma representação, não é nem terra, é uma representação da alimentação elétrica, 5 volts, que também é a mesma coisa de eu colocar isso aqui em 1, porque o nível 1 binário é a mesma coisa que o 5 volts. E por que eu estou botando isso aqui? Primeiro, porque esse aqui não dá para ser mudado, por mais que eu clique, né? E eu vou utilizar ele como comparativo.
Vocês lembram o que é que a porta NAND significa? A porta NAND, ela tem, se vocês olharem aqui na tabela, ah, ela é a negação da porta E. Então, ela, quando, vou ligar aqui direto a lâmpada, quando os dois estão iguais, eu vou colocar aqui também, vou tirar esse aqui só para ficar mais visual. Quando os dois estiverem iguais, tiver 0, 0, deixa eu ter que pegar o carregador. Rapidinho, pessoal. Se você quiser explicando aí, Lucas. Alô? Seu microfone tá desligado. Esqueci. Não vai dar para mexer, mas põe lá na imagem. A porta NAND, como ele tinha falado, né? Que é o contrário, é a negação da porta AND, da porta I. Se você, na porta I, somente se as duas condições estiverem ligadas, é que o motor vai acelerar, vamos dizer assim, né? Se fosse a porta AND. Como é a porta NAND, ele está me dizendo que se esse, se o sensor lê branco, ele tem que acelerar, né? Se o sensor lê preto, ele... O cara voltou aí. Alô, Lucas, voltei. Estava falando, né? Que a questão da entrada do seu sensor, se ele lê branco, ele tem que acelerar, né? Nesse exemplo. Isso. Então, se É, ele lê branco, isso aí vai ser o zero. uhum. O objetivo aqui que eu vou tentar fazer é o seguinte: o robô, percebam que ele aqui nessa condição, nesses dois exemplos aqui, ele faz o seguinte: se esse sensor da esquerda ele vê a cor preta, ele tem que aumentar a velocidade da roda direita, né? Ou seja, eu tenho que fazer com que a velocidade da roda direita seja maior do que a da esquerda. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso diminuir a velocidade da roda esquerda, mas eu também posso parar a roda esquerda e fazer com que o robô ele vai girar, ele vai fazer assim, né? Não sei se ele vai fazer essa rotação para a direita porque vai ter essa diferença de velocidade. Então, qual é a lógica aqui que eu vou trazer? Essas lógicas que vocês têm que conseguir começar a pensar em termos assim, o que é que uma máquina vai precisar saber para enxergar isso aqui. Então, então eu vou fazer a seguinte lógica. Eu vou fazer, se o robô estiver vendo branco, ele liga o motor dele. Se ele vê preto, ele para o motor. E a mesma coisa para o outro. Se ele estiver vendo branco, ele vai ligar o motor. E se ele vê preto aqui, nesse exemplo aqui da direita, ele vai parar. Ou seja, eu vou fazer aqui o circuito. Lembre-se que eu falei que branco é 0 e preto é 1. Olha como funciona aqui. Se o motor... Eu vou deixar isso aqui sempre no 1. Por quê? Porque eu vou fazer uma comparação. Eu vou colocar aqui. O motor está vindo branco, então ele está no 0. Então ele liga o motor. Se ele começar a ver preto, o sensor vai lá mandar o sinal e vai indicar que isso aqui é 1. E o motor vai desligar. Ou seja, é justamente a lógica que eu quero. Eu vou fazer isso agora com o outro motor, a mesma coisa, só que dessa vez eu vou colocar direto abaixo, que agora vocês já entenderam que isso aqui é a mesma coisa disso aqui, só que esse aqui eu tenho um perigo que eu posso ficar mudando. Esse aqui eu vou colocar só a alimentação mesmo, eu vou ligar os 5 volts, que aí não tem um perigo. E a mesma coisa no programação, ou então quando vocês estiverem fazendo um circuito elétrico. As coisas que vocês já tiverem certeza, isso aqui vai sempre estar no nível 1. Vocês podem ligar direto na energia, porque aí você vai ter certeza que enquanto ele estiver desligado, aquilo ali sempre vai estar no nível alto. Da mesma forma que um motor direito, né? Aqui é um motor direito. Se ele vê a parte branca, ele vai ligar o motor, ele vai andar, o robô vai andar. Se ele vê a parte preta,
ele vai desligar a roda e aí vai fazer com que o robô gire. Isso é a lógica mais simples de um robô seguidor de linha. Então, a mesma coisa aqui. Se ele estiver vendo branco, o motor liga. Se ele ver preto, ele vai desligar. Pronto. Isso aqui já pode ser a lógica do robô que vocês querem fazer, só precisando desses dois componentes para fazer. Agora, eu queria poder colocar. Vocês têm alguma dúvida? Antes de eu fazer? Acho que não. Então, eu só quero colocar mais uma lógica para vocês agora que eu coloquei, que é o sensor ultrassônico. Eu quero fazer uma coisa simples. Eu quero que quando eu vou representar o sensor ultrassônico aqui como uma entrada também, de 1 ou 0, eu vou colocar que se for 1, ele está vendo um objeto na frente dele. Se for 0, ele não está vendo nada. Eu quero que o robô ele pare se ele vê alguma coisa na frente dele. Só que aí qual é o problema? É um quesito que talvez vocês tenham um problema se vocês começarem a praticar eletrônica digital nesse coisa aqui ou em qualquer outro lugar. Eu não posso chegar e colocar dois sinais aqui ao mesmo tempo em uma saída, porque senão não funciona, eletronicamente não funciona. Essa aqui é uma contradição. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou utilizar as portas lógicas e vou colocar também uma porta aqui para pensar nisso tudo. E o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer que, independente do que os sensores de linhas estejam vendo, se o sensor ultrassônico vê algum objeto na frente dele, ele vai mandar desligar. Vocês podem pensar isso até como uma coisa de proteção. Aí eu vou mandar voltar de novo para o exemplo do micro-ondas. Se você ligar o micro-ondas já está lá funcionando, está funcionando lá todo o circuito dele. Se você abrir a porta dele, ele para, independente do que ele esteja fazendo. Por quê? Porque é uma questão de segurança. Então, utilizando a eletrônica aqui, eu vou fazer a mesma coisa com o robô. Eu vou dizer assim, se aparecer uma parede nele, né, o ultrassônico vai perceber o sensor ultrassônico e ele vai parar. Independente do que, se ele estivesse girando para a esquerda, se ele estiver girando para a direita, se ele estiver indo para frente. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Qual é a condição que a gente trabalhou esse tempo todo que se determina que se que você precisa ter as duas coisas ao mesmo tempo para que ele permita fazer. Vocês lembram daquele do exemplo, tanto do micro-ondas, como eu dei no exemplo, e também como o Lucas deu o exemplo da lâmpada. Só vai funcionar se os dois interruptores estiverem ligados ao mesmo tempo. Vocês querem chutar aí qual é a porta aqui que vai me ajudar a fazer isso? Alguém no chat pode largar aí. Aí, falaram. Tem mais? Alguém discorda? Alguém discorda? Pronto. Como o Gabriel falou aí, justamente é a porta índia. Porque eu vou utilizar a porta índia aqui para. Só vou fazer assim. Se, é, se o sensor ultrassônico tiver os motores só vão ligar se o sensor ultrassônico deixar. Então, é uma condição de I. Então, eu vou usar aqui a condição de a porta I. O I, né? Uma porta INT. Eu vou precisar de duas portas aqui, por quê? Porque são dois motores. Então, eu vou colocar aqui esse aqui no motor e o ultrassônico aqui. E vou colocar esse aqui também, vou colocar. Baguncei aqui um pouquinho. Pronto. Bora ver se funcionar. Eu acho que tem um problema aqui. Mas o sensor, ele está
o sensor está dizendo zero, ou seja, não tem nada nele na frente. Ele pode andar. Mas aí percebam que eu estou mudando aqui, as lâmpadas não estão acendendo de jeito nenhum. E qual é o problema? Aí é aquela questão do que fala para vocês da importância da porta Note e de, com certeza, outras condições que vocês podem ter. A questão do sensor ultrassônico é justamente inversa. Você não vai andar se ele detectar alguma coisa, você vai andar se ele não detectar alguma coisa. Então, a gente vai utilizar aqui o que? Uma porta Note, justamente para fazer essa coisa contrária. Vai colocar o sensor ultrassônico e agora sim é, o, o robô começa a funcionar. É uma pena a gente não poder simular o robô, mas vamos lá as condições. Se os dois sensores estiverem vindo branco, o robô vai andar para frente, os dois motores estão ligados. Se a linha esquerda, o sensor da linha esquerda começar a ver preto, ou seja, quer dizer que ele desviou, ele vai desligar o motor, como vocês viram aqui, e vai começar a girar, até que os dois, ele se conserte de novo e volte para a posição em que os dois sensores vêm em branco. A mesma coisa para o outro lado. E, como eu falei para vocês, se qualquer coisa aparecer na frente dele, independente da situação, ele vai desligar, ele vai frear o motor, justamente como uma coisa de segurança. Então, vocês podem ver aqui, essa é a finalização do nosso curso. A gente vai passar esses materiais para vocês, mas com quatro portas, não quatro não, cinco portas digitais, vocês conseguem fazer a lógica completa de um robô servidor de linha. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, até curiosidade, a gente tem aí 10 minutos É. de discussão. Para quem se interessa por área de robótica, claro que essa é uma estratégia de controle, né? Para um robô bem simples. Hum, Claro que ele não pode ser muito rápido para funcionar, mas para mostrar, né, que dentro da eletrônica digital a gente pode fazer um robô seguidor de linha. pode fazer um robô, pode fazer. Inclusive, no passado, não se tinha, né? Os não se tinha os chips que a gente tem hoje, né? Então, se vocês pegarem os controles remotos, se pegarem os rádios antigos, vocês não vão ver, tipo, hoje em dia que é tudo um microprocessador, todo. Vocês vão ver um monte de porta lógica mesmo, um monte de CI para realizar essas coisas. Então, até máquina, por exemplo, máquina de lavar, você consegue fazer máquina de lavar, geladeira. O início da eletrônica foi isso aí. E claro que hoje em dia a gente tem a bênção, que é os circuitos super miniaturizados, que vocês vão ver, que consegue fazer isso aqui tudo com escrevendo duas linhas de código, ou então, isso aí que a gente fez aqui não é nada, né? Mas é a base para vocês trabalharem com qualquer coisa de eletrônica digital no futuro. Isso. Alguma dúvida aí? Algum comentário? Alguma proposta de melhora? Tinha outro jeito de fazer isso aqui. Pera aí, É, Caleb, foi, deixa na imagem do circuito aí que ele pediu. Pronto. pronto. Pode falar que você ia falar, Caleb. Sim, tem outras formas de se fazer isso aqui. Isso aqui não é. Tem formas muito mais sofisticadas e tem formas, eu acredito, até que mais simples também. Quanto mais sofisticado você fizer, isso aqui vai fazer. Eu até pensei em fazer. Aí vai entrar um pouco de controle, que é outra área de engenharia elétrica. Em vez de colocar o motor para parar, seria muito melhor se a gente mandasse ele para trás. Então a É. gente já teria que colocar uma condição aí, mandar o robô ir para trás, aí em vez de um comando seria dois, né? Eu poderia colocar uma lâmpada aqui. Seria uma lâmpada representando o motor indo para frente, uma lâmpada representando o motor indo para trás. Eu posso fazer também outras condições, eu posso colocar ultrassônico. Enfim, eu posso fazer o computador só com a planta lógica aqui para fazer as condições que eu quero. E essas portas lógicas, né, que a gente está ensinando, tem a limitação que tinha lá no slide, que
apesar de ter múltiplas entradas, a gente só pode ter uma saída. Então, para que você tenha várias condições, você tem que envolver mais portas lógicas. Uhum. E talvez seja na verdade, não é um problema, porque é o que acontece, né? Só que essas portas lógicas hoje são tão minúsculas que elas cabem dentro de um controlador, né? De um microcontrolador, e ele faz todo o trabalho com o código. Uhum. E tem outros circuitos também, se vocês quiserem depois tiverem interesse, tem circuitos prontos já conhecidos, tem circuito de soma, você consegue fazer soma binária através de portas lógicas, você consegue, os princípios do computador mesmo, são a eletrônica digital. E a eletrônica analógica que a gente mostrou no início tem toda a sua contribuição também, mas para o ponto de vista da eletrônica digital, ela vai justamente ser responsável por pegar os sinais do mundo e do exterior e transformar em informação para o Isso. mundo digital. Acho que é isso, né? É. Se não houver mais nenhuma dúvida, valeu, obrigado. Obrigadão, valeu. Espero que vocês Obrigado, tenham pessoal. que tenha dado para ajudar um pouco. A galera Qualquer que entende dúvida, mais um pouco, né, que já sabia de eletrônica, talvez seja um pouco básico, mas Eu acho que Lucas ainda não passou o formulário de feedback. Eu vou passar para a gente poder emitir o certificado, beleza? Então espere um minuto rapidinho. isso. É que Tarcísio tinha. Não chegou. Pronto, tá aí. Mandei aí nos comentários. e além de tudo, também espero que essas coisas tenham ficado na mente de vocês, que principalmente para quem foi aluno de engenharia elétrica ou fazer os outros cursos, lembre, pô, isso vai ser um ou, isso vai ser um i, eu posso fazer isso dessa forma. Eu tenho que. Essas coisas todas vão fazer parte do raciocínio e é, vocês podem levar até extrapolar isso para ser sensei só engenharia elétrica, né? Mas é um conhecimento que eu acho bastante legal. É isso, pessoal. Obrigado pela participação. Isaac já mandou o formulário, né? E é isso. Lucas. Também me despedir de vocês aí. Muito obrigado por tudo, pela participação. Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem. A gente vai disponibilizar depois os materiais. Um abraço a todos aí, bom final de semana.